Glória a Deus. Eu cumprimento meus amigos com a paz do Senhor, amém, glória a Deus. Bom, nós vamos continuar aqui estudando, né, a nossa revista de escola dominical, né, se os irmãos ainda não adquiriram, não compraram a revista, né, eu vou pedir para os irmãos comprar pela Shopee, no valor de R$ 15 ela vai estar, e os irmãos vão crescer muito ao estudo do livro de Atos, né, sobre missões no geral, né, e nós vamos crescer muito, irmão, tá? Eu gostaria de destacar que os irmãos lessem bastante, né? Essa semana o capítulo 13 inteiro e o capítulo 14 inteiro de Atos dos Apóstolos, tá bom? Vou pedir para os irmãos ler esses dois capítulos, que o nosso estudo aqui vai se basear, tá bom? Nesses dois capítulos, tá bom? Bom, eu vou começar lendo aqui a nossa segunda lição, dia 12 de julho. O tema aqui é a porta da fé se abre entre os gentios. O texto áureo é: porque o Senhor assim nos mandou, eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. Glória a Deus. O texto, né, vai estar Atos 13, né? Vai estar nós vamos continuar lendo ali Atos 13, né? E vamos aqui, né, na primeira lição, primeiro tópico, né? Vamos começar a nossa leitura, tá bom? Vamos lá. A missão em Chipre, a primeira porta aberta entre os gentios. Vamos lá. Conduzidos pelo Espírito Santo, Paulo e Barnabé partiram de Antioquia e desceram a Seleucia e navegaram rumo a Chipre, terra natal de Barnabé, e já evangelizada por helenistas. Aportando em Salamina, anunciaram o evangelho nas sinagogas, cumprindo o princípio missionário revelado por Paulo, primeiro do judeu e também do grego, acompanhados por João Marcos, seu cooperador, avançaram pela ilha de Pafos. Assim a missão se expandia, demonstrando que proclamar a palavra exige fidelidade, reverência e obediência sensível à direção do Espírito Santo. Glória a Deus. Bom, a ilha de Chipre seria a Turquia atual, né? Ela é uma grande ilha, né? Que no qual ela fica ali no norte do Mar Mediterrâneo e ela era rota de comércio, né? Então eles foram ali pregar a palavra de Deus, proclamar a palavra de Deus, né? E eu gostaria de estar lendo aqui na minha Bíblia, NVI, o capítulo 13, o verso 46, onde nós vamos aprofundar bastante a nossa lição, o nosso estudo, né? Onde o evangelho, ele começa no judeu e ele alcança o povo gentil. Lembrando que sempre esteve aberta a porta da salvação para os gentios. Sempre esteve aberta. Então vamos lá. Em Isaías 56, também vai estar também em Isaías 49 também. Mas Isaías 56, eu tenho ele de cabeça. Ele diz assim: guardai a minha justiça, a minha salvação, a minha retidão está perto de vocês. Aí ele fala assim o texto, do verso 1 ao 8 do capítulo 56. Fala assim: aos eunucos, aos estrangeiros, que prestar culto a mim, e não se dobrar, não adorar outros deuses, terei nos meus muros nomes maiores do que filhas e filhos naturais. Ou seja, Deus está falando ali que se a pessoa ela fosse adoradora do Senhor, prestasse culto a Ele, não se dobrasse diante de outro Deus, de ídolos, ela teria a salvação. Mas em quê? Em Cristo. A salvação no Velho Testamento, irmão, também é em Cristo. O Cristo que viria, nós, o Cristo que já veio. Tá? Nós, o Cristo que já veio, que já morreu na cruz. Mas eles acreditavam no Cristo que viria. Entendeu? Mas todo mundo é salvo através de Jesus. Então, irmão, se vocês olhar a palavra de Deus, sempre teve salvação. Né? A gente vai pegar ali Gênesis capítulo 12, verso 3, onde Abraão, né, todas as famílias da terra, todos os povos da terra seriam abençoados através de Abraão. Ali é o primeiro texto que fala de salvação para outros povos. Né? Aí você tem Êxodo, capítulo 12 também,
tá? Vai falar assim que quando eles saem do Egito e eles vão ali participar da festa da Páscoa, e Deus ele fala assim para não proibir que os eunucos, os estrangeiros participem da Páscoa, mas eles tinham que quê? Se circuncidar, né? Então você percebe assim que a porta da salvação sempre esteve aberta para outros povos. Se você ler ali livro de Reis, livro de Samuel, existiam outros povos ali no meio do povo de Deus. E que eles só permaneciam ali se eles fossem fiel a Deus. Mas se eles se dobrassem para outros deuses, eles eram eliminados. Entendeu? E lembrando, quando a gente fala do povo hebreu, o povo hebreu, ele não é só o povo de Israel, são outros povos ali misturados também. Entendeu? Tem outros povos ali também. Tá o povo de Israel, a descendência de Jacó, entendeu? Que eles chamam assim de povo do outro lado do rio, tá bom? Povo do outro lado do rio, mas existiam outros povos ali, tá? Mas lembrando que não podia, nessa época não podia mistura de sangue ainda, tá bom? Deixando bem claro. Bom, a porta da salvação sempre esteve aberta, tá? Os irmãos abriam as vossas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 11, verso 11, vai falar sobre a figueira. É isso? Romanos, capítulo 11. Livro de Romanos, um dos meus livros preferidos da palavra de Deus. Vai falar sobre os ramos enxertados, tá? Vai falar sobre os ramos enxertados. Nós temos aí a figueira, né? E nós temos ali os galhos. E é Israel esses galhos. E muitos desses galhos que rejeitaram Jesus, eles foram cortados. E quem foram enxertados? Os gentios. Deu para pegar aí? Romanos capítulo 11, verso 11. Você vai ler do verso 11 até o verso 24, vocês vão entender melhor isso. Isso é de uma forma metafórica, tá bom? A porta sempre esteve aberta para outros povos. Ela não adorando outros deuses, ela pertencia a Deus. Ela adorando ao Senhor, né? Efésios capítulo 2, verso 11 também. Efésios 2 é maravilhoso, mas nós vamos ler somente o versículo 11. Que versículo rico, hein? Do verso 11, verso 12 e verso 13 do capítulo 2. Diz assim: portanto, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que, naquela época, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo um estrangeiro quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Jesus. Então, todo mundo que se converte a Jesus Cristo, ela se torna o quê? Naturalmente ele se torna o povo de Deus. Em outras palavras, um israelita. Se você pegar no livro de Gálatas, você vai ser o quê? Descendência de Abraão através da fé em Jesus Cristo. Entendeu? Então a porta sempre esteve aberta, né? Então aqui começa com os judeus na nossa revista e nós vamos chegando até os gentios. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Vamos continuar lendo aqui a nossa revista, né? Ainda na primeira lição, segundo tópico, tá bom? Glória a Deus. Vamos ler. Em Pafos, os missionários enfrentaram Bar Jesus, que chamado Elimás, um mágico e falso profeta. Ele resistia à pregação, tentando impedir que procônsul Sérgio Paulo, homem prudente, ouvisse a palavra de Deus. Interessante, né, irmãos? Interessante, porque Bar Jesus, ele estava impedindo que Paulo e Barnabé pregassem o evangelho para Preconsul, que era o governador da ilha. Sérgio Paulo, ele era o governador da ilha. Então, surgiu aí essa pedra de tropeço, né? E quando a gente olha para o evangelho, fazendo um paralelo aqui, né, para os dias de hoje, irmão, tá cheio de pessoas. Eu falei isso ontem no vídeo. Que hoje em dia existem muitas pessoas distorcendo o evangelho, distorcendo a palavra de Deus,
tentando falar coisas para se mostrar que é intelectual ou conhecedor e distorcendo a palavra de Deus, entendeu, irmão? Então, vamos evitar isso, entendeu, irmão? Desliga o celular, não fica vendo qualquer coisa, entendeu? Não fica vendo qualquer coisa, entendeu? Fuja de qualquer coisa assim. Eu vejo poucas pessoas na internet, né? E uma hora dessa eu vou fazer alguma sugestão de alguns nomes que eu gosto, né? Que é Elias Soares, né? O Ciro Sanches, eu gosto muito, entendeu? Josué Brandão, né? Eu gosto dessas pessoas aí, né? Eu também gosto do Hernandes Dias Lopes, mas eu tenho visto muito pouco sobre ele, entendeu? Eu não sou calvinista, né? E também não sou arminiano, né? Eu também não sou arminiano, eu não me considero nem uma coisa nem a outra, né? Mas assim, irmão, faça um filtro e evite, irmão, escutar pessoas que ficam falando mal da igreja, entendeu? É... Evite, irmão, a salvação é Jesus, tá bom? E faça um filtro, irmão, daquilo que vocês vão ouvir, porque aqui a gente tá vendo esse homem chamado Bar Jesus, que ele estava atrapalhando o caminho de Paulo, e Paulo repreendeu, que no qual veio uma cegueira sobre ele, e quando o Sérgio Paulo viu aquela cegueira, ele percebeu que realmente ali eram dois homens de Deus. Aqui, ó, capítulo 13, verso 12. Procônsul vendo, esse é o Sérgio Paulo, tá? Pré-consul. Vendo o que havia acontecido, creu profundamente impressionado com o ensino do Senhor, né? Ele viu o ensino diferente, né? O evangelho da salvação, né? E ele viu ali a cegueira desse homem chamado Bar Jesus, né? Que estava atrapalhando, e que hoje em dia existem muitas pessoas, né? Que estão atrapalhando as pessoas de pregar o evangelho. Elas tentam parar você, não dê ouvido, tá, irmão? Não dê ouvido, use as armas que você tem, entendeu? Você não precisa ser um grande mestre. Todos nós, irmãos, não cessamos de estudar. Hoje era 6 horas, era 5 horas, eu estava estudando já, entendeu? Era 5 horas da manhã eu estava estudando, entendeu? Às vezes o que muda de uma pessoa para outra é só a dedicação da outra pessoa ao estudo, mas você também pode chegar lá, entendeu? Estudando, se dedicando, tem que estudar muito, muito, tem que renunciar ao tempo, e isso não é fácil, tá bom? Então, irmãos, evite essas coisas, entendeu? Ore a Deus, interceda, entendeu? Trabalhe a intercessão para que você seja bem sucedido nas coisas de Deus. Muitas vezes, quando você querer evangelizar alguém, vai ter alguém atrapalhando ali, vai ter, entendeu? Eu me lembro quando eu comecei a estudar a Bíblia, né? Eu comecei a ler ali a Bíblia João Ferreira de Almeida, uma CF, aquela que é só o Novo Testamento, né? E eu evolui muito numa Bíblia pastoral. Mas acredite, para mim não ler essa Bíblia, ela sumiu. Ela sumiu, né? Uma outra hora eu falo mais sobre isso. Então, irmão, vai ter muitas coisas que vai impedir que a gente chegue até Jesus, ou que a gente leve as pessoas até Jesus, tá bom? Eu vou parar aqui, porque o vídeo vai ficar muito grande, mas eu vou fazer uma segunda parte e talvez uma terceira parte, tá bom? Até logo, muito obrigado, Deus abençoe a todos, até daqui a pouco.